Olá, pessoa bonita. Que Deus abençoe sua vida. Sempre desejo isso a você. Em nome de Jesus. Que assim seja. Onde quer que você esteja, esta palavra te abençoe. Esta palavra edifique teu coração, tua alma. Vamos deixar Deus conversar contigo agora, já que Ele te escolheu e te colocou diante deste vídeo. O que eu vou falar hoje é uma coisa muito forte que direciona muitas vezes você que não está entendendo o porquê de você estar em Deus e mesmo assim estar enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades, mesmo assim você não estar, sabe, com a vida completa, com todas as áreas abençoadas, com a tua plenitude de paz e felicidade. E a coisa é muito simples porque a Bíblia ela sempre afirma que só os fortes e violentos é que se apoderam do reino de Deus. E calma, deixa eu te explicar para você não entender errado estas duas palavras forte e violentos no contexto bíblico. Porque sempre que Deus fala, há um pano de fundo, há explicações nas entrelinhas que você tem que ter o Espírito Santo para saber discernir. Se você levar a ferro e fogo a palavra simplesmente, você não vai captar o que está por trás da palavra. Lembre-se sempre que Moisés colocou as leis de Deus numa pedra, numa tábua, como eles falavam. E as pessoas não conseguiam entender aquelas leis, muito menos cumpri-las, porque não entendiam o pano de fundo, não conseguiam discernir as entrelinhas. Já o apóstolo João, quando falava com o Senhor Jesus, ele conseguiu entender. Ele disse que aquela palavra, aquelas leis ditas por Cristo, pareciam vivas e saíam das tábuas e iam fazer morada no coração dele. Eram como se fossem escritas aquelas palavras, aqueles mandamentos do Senhor no próprio coração dele, para que ele conseguisse cumpri-las, pelo menos, com que, se não cumpri-las, conseguisse entender cada uma delas. Isso quer dizer o quê? Que há mistérios quando Deus fala e que muitas vezes, levando a ferro e fogo, não se consegue entender realmente o que Deus está passando. E isso que Deus falou, ele quer dizer que o que acontece? O ser humano vive a vida sofrendo. Primeiro achando que não importa chamar a Deus para a vida dele. Acha que Deus é um senhorzinho de cabelos e barba branca que fica sentado no céu e que está muito ocupado para perder o seu precioso tempo com as pessoas aqui. Que ele deu inteligência, capacidade de escolha, de decisões a cada um e que ele não precisa ser chamado. Alguns acham até que ele ergue intermediários, né, os famosos santos, para responder por ele as pessoas aqui, porque ele é um ser ocupado, muito inatingível. Ele está muito longe e pouco se importa com os céus. Mero engano, porque Deus se importa muito conosco. Ele sabe até quantos fios de cabelos nós temos na cabeça. Então, um ser assim que conhece o teu levantar e o teu deitar, não vai se importar com tudo que você passa, com tudo que você precisa, com tudo que você faz, se importa. E aí, o que acontece? Quando o ser humano vive a vida assim, achando primeiro que ele não se importa, aí descobre que não é verdade, que ele quer que você o chame. Aí o ser humano começa a bater de porta em porta, procurando uma fé que realize esse vazio no coração que é a falta de Deus, que traga essa união dele para com Deus, preenchendo tudo, tudo que é espaço na vida e arrumando tudo para o ser humano. Todos os problemas, todas as necessidades, todas as carências, todos os medos, que seque todos os choros, assim que o ser humano anda.
Aí bate em portas erradas, fés onde o Deus vivo não se encontra e continua a sofrer, continua no mesmo estado. Então alguém vem e fala de Jesus, o único que intercede nós, né? O único que morreu e ressuscitou e está vivo, por isso tem como interceder, o único que não pecou, o único que veio a mando do Pai, o que existia já no princípio com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, que fez todas as coisas e que para ele tudo vai retornar. Tem um encontro com ele. E aí começa aquele primeiro amor, onde tudo é maravilhoso. Ele começa a tratar aquele bebezinho que está sendo gerado diante dele, cuidado pelo Espírito Santo. E aí ele começa a arrumar tudo. Ele começa primeiro a arrumar tudo dentro da pessoa. E depois vai ajeitando as coisas que acontecem fora dela. E aí a pessoa vai cada vez mais amando esse Deus. E quando ela se propõe a conhecer mais e mais Deus, intimamente mesmo, que ela vai se aproximando de Deus e decide fazer a vontade dele e decide dizer o eis-me aqui, Senhor, o que acontece? Vem o inimigo de Deus, que é inimigo de nossas almas, o diabo, para tentar derrubar esta pessoa, para tentar impedir que ela complete o mandamento de Deus, o chamado de Deus, para que ela não consiga fazer com que Deus cumpra o propósito dele na vida dela. Não alcance felicidade, não tem as respostas de Deus e tem duas formas que ele vai fazendo para tentar derrubar a pessoa. Uma das formas é apresentar um prato maravilhoso para aquela pessoa. Porque como o diabo acompanhou a vida da pessoa, viu o sofrimento dela, viu as fraquezas dela, viu as más escolhas dela, então ele está bem íntimo dela para saber o que derruba ela. O que chama a atenção dela, o que atrai e enreda ela, engana, ilude e faz ela pecar, faz ela voltar atrás. Então ele apresenta a famosa tentação, né? Que ele não vai apresentar qualquer coisa, ele vai pôr algo que você, olha, chama muito a tua atenção, mas é muito forte, até para te derrubar mesmo. E a segunda opção é fazendo você sofrer, dando mais problemas e problemas, barrando cada vitória, se colocando na frente de tudo que Deus vem para te colocar, colocando em você orgulho cada vez mais, fazendo você infeliz, insatisfeito, achando que também bateu noutra porta errada, que não adianta, tirando tua esperança, tirando tua certeza, barrando sua fé, barrando sua comunhão com Deus. E uma dessas formas, se você for um cristão desnutrido espiritualmente, fraco na fé, ele te derruba. Ele derruba você e tira da presença de Deus. Porque você tem que entender que o evangelho, ele tem um custo. Ele não é conquistado de qualquer forma, de qualquer jeito. A luta, a guerra todo dia para este evangelho se cumprir, para a gente conseguir chegar até o fim. Sabe, o evangelho, ele não é ele é dado de graça, mas ele não é fácil de ser conquistado no dia a dia, porque o diabo vai fazer frente. O evangelho é a graça de Deus. Ele é que deixa a gente de pé. De graça é a salvação, porque Jesus pagou o preço. Mas o evangelho, embora foi dado de graça no dia a dia, ele não é conquistado facilmente. Se paga um preço que é o preço de ser forte, de estar num outro nível espiritual,
já firme na rocha, conhecedor de Deus, das estratégias de Deus, conhecedor da forma que Deus age, conhecedor de que Deus, Ele nos ensina, nos capacita, mas nós temos que estar vigilantes e com a alma humilde, humilde para ouvir Deus. Porque a grande proposta de Deus com o evangelho dele é que a gente morra para a nossa vontade, que a gente morra para este mundo, que a gente morra para nós, para a vontade de Deus viver em nós. E isto não é fácil, porque a vontade da gente, a soberba da gente. E olha, o pecar é humano. O pecar não é divino, porque Deus não peca, é humano mesmo. Nós somos falhos e imperfeitos. Nós viemos do pó, ao pó retornaremos. E nós precisamos muito da graça de Deus para continuarmos firmes na fé e de pé diante do Senhor, porque senão nós mesmos. Então o pecar Deus até compreende. Ainda mais se há arrependimento e você vira de atitude, você se converte. Aquilo você não repete. Você deixa para trás e vai em frente fazendo o que é devido diante dos olhos do Senhor. Mas o que realmente barra e derruba um cristão diante dos olhos de Deus é quando ele é predestinado, ele insiste em fazer o que é errado, naquela vontade de continuar exercendo o seu próprio querer e despreza as instruções de Deus, o ensinamento de Deus, a vontade de Deus. Quando ele tem a cerviz dura diante do Senhor, a face dele endurece, o coração endurece e ele não quer fazer a vontade de Deus. Aí ele passa a ser um ser humano soberbo. E para este ser humano a derrota é certa. E Deus alerta lá em Provérbios 29 e 23. Lá ele fala que a soberba do homem o abaterá, mas que a honra sustentará o humilde de espírito. Por que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes? Você consegue entender isso? É porque ele está declarando nesta palavra dele que ele abate os orgulhosos e sustenta com a sua graça os dias daqueles que têm um espírito humilde, daqueles que estão firmes na fé e que não são coitadinhos, porque eles são fortes e violentos na determinação de conquistar o céu, de serem salvos e de continuarem firmemente no propósito de Deus. Eles são gratos ao sacrifício de Jesus. Eles são inteligentes espiritualmente falando. E são guerreiros. E daí Satanás vê, e seus demônios veem que eles estão em frente de guerreiros, diante daqueles que estão firmados na rocha que é Jesus, e que não será fácil derrubá-los, porque além de serem fortes, de serem violentos quando guerreiam na fé, eles ainda amam profundamente a Deus e querem desesperadamente morar no céu. Então, o diabo já vai ter problemas com estes. E Deus vai ter uma enorme satisfação e alegria, porque é desses que Deus procura. É com esse tipo de ser humano que Deus conta. E é este tipo de ser humano que, embora tenha lutas, tenha problemas seríssimos, ele não larga da mão de Deus.
A esperança dele continua firme e a fé lhe dá certeza que vai alcançar todos os seus propósitos e objetivos, porque ele sabe que não anda só na vida. Ele sabe que existe um Deus que luta com ele, que guerreia com ele e guerreia as causas dele, e que vai valer a pena, que é o único lugar para onde ele pode correr, que é a única pessoa que ele pode contar. Triste coisa diante de Deus é o ser humano que, depois que experimentou da presença de Deus e por causa das lutas que o diabo levantou, ele endurece a sua cerviz com Deus. A face fica virada para o lado oposto da face de Deus. Ele dá as costas e ele não se importa mais de estar fazendo sua própria vontade novamente, de estar olhando para trás e de novo convidando os mesmos erros que um dia o derrubou, estava fazendo ir para o inferno, caminhando a passos largos. Ele vai e retoma aquilo. Ele começa a achar bacana tudo que ele fazia atrás e começa a duvidar da escolha que ele fez, sendo que ele experimentou o céu, ele experimentou da companhia de Deus, da presença de Deus, e ele recebeu do Senhor muitas vitórias, inclusive a maior delas, que é a salvação. É muito triste. Então, eu quero dar 2 alertas a vocês que me escutam aqui neste vídeo. Primeiro, que jamais endureçam a face para o Senhor e para a vontade dele na vida de vocês. Por mais que não concordem, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E segundo, nunca se dobrem às ofertas de Satanás. Seja pelo amor, entre aspas, que ele apresenta, oferecendo a você tudo que sua carne, que o seu eu deseja, em meio às suas, ou seja, em meio a dores, quando ele começa a bater em você, fechar portas, colocar obstáculos e mentir a sua mente de que você não vai conseguir, de que Deus não ama você, que você é pecador e que Deus tem preferência de pessoas para abençoar e responder, que você, Deus não ouve, Deus não está interessado e Deus não quer estender a mão. Então, não caia nessas 2 estratégias de Satanás. Antes lembre do Deus que deu a mão a você, que te ergueu do chão, que curou tuas feridas, que secou as tuas lágrimas e que te devolveu os sonhos antigos e te deu novos sonhos e que tem um horizonte para você lá na frente. Um caminho que é estreito, eu sei, mas que ele caminha com você e com a presença dele vai alargando para você passar. Não vai doer o estreito em você, se você faz tudo por amor a esse Deus maravilhoso. E saiba que a vida da gente é um suspiro. Quando você menos esperar, você estará diante dele, na eternidade, face a face, para receber os méritos e a honraria por se manter forte, violento, firme na fé, pisando em Satanás e em suas propostas? Ou você vai estar diante de Deus para ser rejeitado por ele, da mesma forma que você o rejeitou durante a sua vida? Deus sabe da tua dor, Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das tuas frustrações e decepções, mesmo na fé. Deus sabe se o teu coração está alegre ou triste com Ele. Deus sabe se você caiu no papo mentiroso de Satanás ou se você é um forte e violento guerreiro do exército dele. Ele sabe quem é você. Você já olhou para dentro de você e você já viu quem é você?
Você já olhou para tudo que o diabo faz para tentar te enganar e tentar te barrar? Já percebeu e já mudou de atitude, de pensamento e de sentimento? Continuou firme na fé? Ou você se rendeu a isto tudo, às tuas decepções e frustrações, às mentiras de Satanás e ao falso momento agradável que ele oferece e largou mão do que era mais precioso para você, a presença de Jesus na tua vida, o caminho de Deus a te proteger e a garantir morada com Ele na eternidade. Pensa nisso. É para você vencer, pessoa bonita, que Deus me manda te falar esta palavra hoje. É com todo amor, tanto de Deus como meu amor, que eu parei hoje aqui para fazer este vídeo a você que está ouvindo, porque Deus te escolheu para te ensinar, para te fazer um vencedor, para te fazer forte e violento na fé que salva, fé em Jesus Cristo. Amém? Que esta palavra tenha edificado a tua vida, tenha feito você compreender muitas coisas pelas quais você vem passando e ajude você a fazer a escolha certa, a gemer, mas não desistir nem voltar atrás. Continuar nos pés de Cristo, entregando para o Pai todo o fardo pesado, tudo que te faz oprimido nesta vida. Amém? Compartilhe o vídeo, distribui a mais pessoas para você abençoar mais vidas, assim como a tua está sendo abençoada neste momento. Curte, comenta, se inscreve para estar debaixo da oração do Senhor. Lembrando sempre que se você não se inscrever, não tem problema. Deus é que está escolhendo os seus diamantes. Deus é que está escolhendo aqueles que Ele vai colocar diante de mim para que eu guerreie contra maldições e contra batalhas espirituais. Você que está depressivo, muito depressivo, não tem saída, está querendo desistir, fazer alguma bobagem, você que está triste, mergulhado numa insatisfação pessoal enorme, corre, se inscreve, menino, menina, pessoa bonita, se inscreve, nem que seja a última atitude que você faça. E deixa o resto por minha conta e por conta desse Deus maravilhoso. Porque eu vou estar orando por você, guerreando já que você está sem força. E Deus que te escolheu, te chamou, vai te abençoar. E ainda que vá aos pouquinhos, que o diabo faça força contrária, que demore, tenha certeza, você vai vencer, porque este exército aqui é exército de vencedor. Há um Deus que não perde nem batalhas e nem guerras aqui. E eu sou serva forte e violenta na fé. Por isso, se una. Vem para cá. Vem somar. Põe teu nome rapidinho aí. Se inscreve, porque Deus sabe quem é você. Amém? Que você, junto com esse Jesus maravilhoso, com esta fé despertada agora em você, que salva, que transforma, que cura, que salva a tua situação e muda para você sorrir em vez de chorar, em Jesus Cristo, tenha um dia feliz e abençoado na presença desse Deus maravilhoso.